Oi, gente, eu sou Juliane Ribeiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura celular e fatores de virulência da Mycobacterium tuberculosis. Então, as micobactérias, de modo geral, elas são bactérias que se apresentam como bastões, pequenos bastões retos ou curvados, bem delgados, e eles possuem características muito singulares. Eles não possuem flagelos, não formam esporos, não produzem toxinas, não possuem cápsula e possuem uma parede celular singular, ou seja, eles apresentam uma membrana citoplasmática, uma camada relativamente fina de peptídeo glicano, como as gram-negativas, mas a diferença é a presença de outras moléculas que gram-negativas e gram-positivas não apresentam. Por exemplo, eles não só possuem uma grande quantidade, mas uma grande variedade de lipídios complexos, sendo essa propriedade algo exclusivo do gênero. Então, 60% da massa da parede ela corresponde a lipídios, sendo a maioria deles ácidos graxos de cadeia longa incomuns, com 60 a 90 átomos de carbono, que são os ácidos micólicos. Eles são responsáveis pela morfologia do bacilo e são utilizados em testes de identificação de espécies e subespécies das micobactérias. Eles estão ligados covalentemente ao polissacarídeo que compõe a parede celular, denominado arabina galactano, que por sua vez este está ligado ao peptídeo glicano através de pontes fosfodiéster. Ainda, as porinas elas são proteínas de membrana formadoras de canais e são responsáveis pelo transporte de nutrientes hidrossolúveis para dentro da célula bacteriana. E além disso, as micobactérias elas apresentam uma estrutura complexa de glicolipídios que se ancoram no peptídeo glicano e na camada lipídica da membrana celular, que se projetam para a superfície na forma de cordões serpentiformes microscópicos. Além dele, outros importantes glicolipídios também fazem parte da membrana externa, como o trealose de micolato, que também é conhecido como fator corda. Então, assim, essa é uma estrutura de parede singular, complexa e que é responsável por muitas das propriedades características das micobactérias. Então, assim, relacionando essa estrutura e os fatores de virulência associados da Mycobacterium tuberculosis, a gente tem que essa parede, então, ela é responsável por dar forma e rigidez ao bacilo. Ela faz com que a parede celular das micobactérias elas atuem como barreira contra substâncias aquosas, tornando essa superfície hidrofóbica. Então, dessa forma, essa parede ela funciona como uma barreira inata, sendo fundamental para a virulência e viabilidade da bactéria, uma vez que essa impermeabilidade é uma resistência a produtos químicos desinfetantes, como também a antibióticos. Além disso, essa parede ela permite a retenção de corantes e é responsável pela propriedade de álcool-ácido resistência, que é a propriedade utilizada na prática laboratorial para o diagnóstico das micobactérias, como vocês verão em próximas videoaulas. Além disso, essa complexa camada de lipídios ela também confere certa resistência à lise pelo sistema complemento. Um importante glicolipídio que eu já havia falado é o dimicolato de trealose. Ele é também chamado de fator corda e é responsável pelo aspecto agregado dos bacilos, que é visto em leitura microscópica das micobactérias. Esse fenômeno, inclusive, ele facilita a agregação bacteriana, o que torna o cultivo e a contagem ainda mais difícil, dificultando o diagnóstico dessas micobactérias.
Além disso, ele permite que os polimorfonucleares tenham dificuldade de migração e, além disso, o fator corda ele é imprescindível para que o micro-organismo ele sobreviva dentro dos macrófagos por mais tempo. Por quê? Ele evita a fusão do fagossoma com o lisossoma, aumentando a sobrevida no interior do macrófago. E isso também faz com que o fagossoma ele seja capaz de se fundir com outras vesículas intracelulares, permitindo que esse bacilo tenha acesso a nutrientes e permitindo a replicação dentro do vácuo. No entanto, é sabido que o bacilo ele também pode produzir proteínas, como por exemplo a proteína chamada ESX1, que danifica a membrana do fagossoma, permitindo que o escape bacteriano, onde possivelmente a sobrevida e crescimento com transmissão da bactéria. Além disso tudo, o fator corda ele também está envolvido com a indução da produção de citocinas pró-inflamatórias e formação do granuloma caseoso associado à tuberculose. Então, ou seja, com isso tudo, percebe-se que os ácidos micólicos, o trealose demicolato, a lipoarabinobanana, eles desenvolvem um papel não somente voltado ao preenchimento da porção externa das micobactérias, mas também eles se apresentam como constituintes ativos durante o processo de infecção pelo bacilo. Ou seja, percebe-se que as micobactérias elas não possuem fatores de virulência clássicos, ou seja, como as toxinas, as adesinas, a cápsula polissacarídica. Os próprios componentes de lipídicos da membrana, eles estão envolvidos na patogênese das micobactérias. Então, junto a isso, outros fatores estão associados, como o tempo de crescimento lento. O Mycobacterium tuberculosis ele tem uma taxa de duplicação de cerca de 18 a 24 horas. E aí, só para comparação, a Escherichia coli tem uma taxa média de duplicação de 20 minutos. Então, esse tempo de crescimento lento ele causa um fraco reconhecimento pelo sistema imune. Além disso, a fibronectina ela confere às bactérias uma proteção contra as células de defesa. As fosfolipases C, as lipases e esterases, elas podem atacar membranas celulares e vaculares, assim como algumas proteases, e inclusive uma das fosfolipases ela está relacionada com a persistência do bacilo no ambiente fagossômico, que é limitado a nutrientes. O adenilato ciclase, ele inibe a degranulação dos macrófagos. A lipoarabinobanana reprime a atividade das células T, inibe a apresentação de antígenos, além de induzir a liberação de TNF-alfa. Outros fatores eles são capazes de inibir a ocorrência da apoptose, ou seja, evitando a morte daquelas células infectadas. E além disso tudo, é importante ressaltar que a resposta imune hospedeira ela é um fator extremamente importante na patogênese da infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, tratando de infecções micobacterianas, a resposta imunológica do hospedeiro ela também está associada a danos teciduais devido à formação de granulomas e necrose. Então, vários sintomas da tuberculose, incluindo a própria destruição tecidual, que eventualmente liquefaz porções infectadas do pulmão, são preferencialmente mediados pela resposta imune do hospedeiro contra o bacilo ao invés da própria virulência bacteriana do Mycobacterium tuberculosis. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e nos siga no Instagram, que é mobac_ufrn.